dia. Bom dia, Bom meus dia a amigos e todos. amigas que nos acompanham nesta live. É sempre uma alegria que se renova nós estamos juntos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Mais uma vez, Marisa, obrigado pelo convite. Bom dia a todos, novamente, muita alegria estar aqui com vocês. Hoje a gente quer dividir um pouquinho sobre um capítulo do livro Boa Nova com vocês, que se chama Amor e Renúncia. E é um estudo que fizemos sobre esse... Eu queria dar uma introduçãozinha aqui para a gente entender mais ou menos como é que começa. Humberto de Campos é o espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier, esse livro. E ele diz que, Humberto de Campos diz que Jesus e Pedro estavam voltando de uma das pregações em que Jesus falava sobre Moisés, sobre os ensinamentos de Moisés. Então, a gente deduz do texto, pela pergunta de Pedro, que Jesus devia estar explicando sobre a importância de os limites, de vigiarmos as nossas más tendências. Porque Pedro pergunta assim, ele vem pensativo, conversando, andando, caminhando do lado de Jesus, e pergunta assim, mas mestre, vem cá, depois de tudo que você ensinou, lembra lá nas bodas de Caná, lá no casamento que nós participamos, e você transformou a água em vinho. Então, Pedro, sim, com uma pergunta que seria bem Lina, bem eu, né? Entender direito quais eram as intenções, uma questão ainda mais para as minhas sensações, para o meu mundo físico, para o meu entendimento temporal. Ele fala assim, será que esse transformar, foi um dos primeiros milagres de Jesus, está lá em João, no capítulo 2, a descrição das bodas de Caná. Então ele pergunta, será que esse vinho não é, primeiro, uma festa de casamento, uma festa mundana. Segundo, o vinho, você não estava ali estimulando a embriaguez e a gula, você não estava falando que é importante a gente ser moderado, vigiar os nossos excessos, e você foi lá no meio do casamento, que naquela época eram dias, né, Humberto? E vem, você transforma aquele monte de água em vinho. Será que isso não estava estimulando ali as pessoas nos seus excessos, na sua embriaguez, na sua gula? Aí Jesus, né, vem aí Humberto vai explicar para a gente um pouco qual era a intenção de Jesus, né, Humberto? E Marisa, quando ela voltar, porque acho que deu um probleminha lá na internet. Na realidade, nós temos que separar um pouco as coisas sobre o aspecto do porquê do vinho, né? A Marisa até lembrou bem, nas observações dela, que nós fizemos na nossa pequena reunião ontem, sobre a questão das festas que eram organizadas. Quem tinha um certo poder aquisitivo promovia uma festa de casamento que durava em torno de 7 dias. Muito bem. O vinho tinha uma representatividade de extrema importância para uma festa desta natureza, porque a falta dele, até que a festa terminasse, se ocorresse, era sinal de mau agouro, era sinal de má sorte para os nubentes, ou seja, para os noivos. O que nós entendemos dessa passagem de Jesus é que Maria, a sua mãe, devia ser muito próxima, muito amiga dos noivos, e pede a intercessão de Jesus para a produção, a transformação da água, da água para o vinho. E isso acontece. Vale lembrar, não que é atribuído pela Igreja Católica, que pode ser a origem de muitos de nós, né? Eu, por exemplo, sou de origem católica e fui conhecer o Espiritismo um pouco mais tarde, que é colocada a questão do milagre.
Na realidade, nós já tivemos estudos feitos onde sensitivos, trabalhando com estudos parapsicológicos, em análises parapsicológicas, já conseguiram fazer alteração molecular na água, colocando algum tipo de sabor na água. Ainda não foi possível, né, a transformação da água em vinho, senão a indústria, inclusive, quebrava, não é verdade? Porque a condição de superioridade de Jesus para trabalhar esses aspectos em relação à alteração molecular da água estava, assim, muito acima daquilo que nós, como espíritos, ainda conseguimos realizar. Estudos feitos no Japão mostraram a capacidade que nós temos de influenciação na água. Vale lembrar a água que é fluidificada no Evangelho no Lar, não é mesmo? Nós já temos alguma pergunta aí, Lina? Não temos, não. Marisa, você está com o som aberto? Estou. Eu pensei que você estava falando. Não. Estou aguardando Humberto concluir. Em relação ao questionamento do Pedro, né? Pedro faz um questionamento que, conforme você disse, Lina, poderia ser de qualquer um de nós, sim ou não? O senhor transformou a água em vinho, em relação às questões da embriaguez, que as pessoas pudessem se utilizar do produto para se embriagar. Acreditamos que nós precisamos também avaliar as questões da bebida em si, que não se constituía em um produto para as pessoas chegarem à embriaguez, em absoluto. As pessoas utilizam o produto que quiser para chegar, no caso do álcool, para chegar à embriaguez, se assim o desejarem, não ter controle sobre aquilo que utilizam. A mesma coisa é o fato de nós, por exemplo, sentarmos à frente de uma mesa para nos alimentarmos adequadamente e exagerarmos na quantidade que venha nos trazer algum prejuízo em relação à nossa própria saúde. Ou seja, não é o alimento que vai nos prejudicar, mas sim a quantidade, como é o nosso comportamento diante dele. Um outro fator também, vamos até buscar um outro exemplo para ilustrar a questão da utilização da água, né? Nós vemos que na Alemanha é muito comum os nossos irmãos alemães fazerem uso da cerveja. Ora, o costume da cerveja na Alemanha vem de uma situação muito delicada. Até mesmo no período em que Kardec se encontrava reencarnado e trabalhando na codificação, nós encontramos informação desse nível. Nós tínhamos uma quantidade de cólera na água que era assustadora. Então, o indivíduo, por exemplo, na Alemanha, tomar cerveja, e não em grande quantidade, era, evidentemente, se proteger em relação ao cólera. Como na França, por exemplo, na época de Kardec, tomar o vinho e não se embriagar era um produto que servia exatamente também para que o indivíduo não acabasse contraindo o cólera. Então, são aspectos que nós também temos que considerar, porque nós estamos falando de uma história de 2000 anos atrás. E ainda o significado importantíssimo relacionado à questão do produto fazer parte e ter uma relação de conotação um tanto religiosa, da ausência dele causar, né, então, má sorte para os noivos.
Esses aspectos todos nós temos que considerar quando nós fazemos uma análise dos ensinamentos ou das passagens de Jesus. Senão nós estaremos fazendo um anacronismo, ou seja, analisar com o conhecimento de hoje as condições do que ocorreram no passado, né? O que não faz nenhum sentido pelo nosso nível de informação, de conhecimento, de desenvolvimento, de evolução de uma maneira geral que nós alcançamos passados 2000 anos da passagem de Jesus, né? Humberto, apesar disso, eu gostei de ver Jesus jogar todo o significado, né, daquilo que estava acontecendo, dele transformar água em vinho, né, porque foi a pedido da mãe dele, né? Foi Maria que pediu. Então, o filho só obedeceu. E era uma festa, era um momento, né, que até hoje a gente sabe que o momento do casamento, ninguém quer que falte os docinhos, que acabe a champanhe que vai brindar, sempre né, deixa as pessoas de calça curta. Então, quando Jesus diz a Pedro, pergunta a Pedro se ele conhece a alegria de servir a um amigo, né, quer dizer, a função daquela simbologia toda não era a bebedeira ou a comilança que eventualmente acontecem nas comemorações, né? Jesus estava olhando ali aquele conjunto de acontecimentos como um elo, né? Uma união, né? Que o casamento simboliza, e ali simbolizava a união dele com as pessoas, né? Que ele ia fazer toda a trajetória dele naquele período. Então, eu achei isso belíssimo. Pedro, você sabe, você já sentiu a alegria de servir a um amigo? Quer dizer, toda né, você se desveste de todos os preconceitos, de todas as convenções, porque ali aquela sua atitude só é a de ver seu amigo feliz, porque a festa ia continuar, né? E isso a gente leva para todas as proporções que queira, né? Eu achei isso belíssimo. Para mim, esse amor e renúncia, ele começa a dar o start quando Jesus questiona Pedro, né? Pedro preocupado, e Jesus traz ele para a emoção, para o sentimento, né? Que é o que a gente tenta construir na nossa evolução, né? Fazer essa construção desse reino de Deus nos nossos corações, é construir essa espiritualidade, porque é isso que o espírito imortal leva. Todas as convenções, tudo vai mudar de quando em quando, né? Hoje se faz casamentos na carreata, né? De carreata, os noivos estão lá e todo mundo passa, nem brinda porque não dá tempo. Quer dizer, são questões do mundo, né? Criações nossas para viver no mundo material. Mas ele traz, assim, a importância dos amores, dos afetos, das amizades, né? Como não importa, Pedro, se é você na qual eu durmo na sua casa, eu como na sua mesa, como é este amigo, que nem nome dá, né, lá na história, nem tem o nome dele, né? Eu gostei de uma observação que você fez, além de toda ela, mas você faz uma observação que eu achei assim, muito significativa. Quando você disse que a mãe dele pede para ele. É tão interessante essa sua observação pelo significado da mãe em relação a ele e dele em relação à mãe. Porque, até buscando o ensinamento de Emmanuel diz que quando uma mãe faz uma prece, ela não abre as portas do céu, ela arromba. Para se ter ideia da capacidade da prece da mãe. Interessante notar a questão da disciplina de Jesus em relação à solicitação da mãe. Isso vai se estender de uma forma tão maravilhosa em relação àquilo que você falou sobre a situação do amor, né? Porque disciplina é também uma das variáveis do amor, não é verdade? Que ele mesmo, quando ele está crucificado, uma das primeiras observações que ele vai fazer em relação à própria mãe, que já enviuvara, foi o cuidado do João, o único apóstolo que ficou,
para tomar conta da mãe a partir daquele instante, né? Dizendo, mulher, aqui está o seu filho, filho, aqui está a tua mãe. Ou seja, é tão significativo isso porque mostra um espírito extremamente superior, muito superior à própria mãe, né? Num gesto de amor profundo nessa hora e no começo da sua missão, um gesto disciplinar profundo em relação ao pedido da mãe, né? Realmente é uma das passagens muito bonitas, né? Antes que você está falando também, Humberto, que eu queria trazer, que chega um momento em que ele fala assim, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá o centro que lhe dará a vida eterna. Quer dizer, de um lado ele está falando, cuida da sua mãe, tenha esse respeito, tenha disciplina. No outro momento ele diz, você vai ter que deixar todo mundo, e Pedro novamente pergunta, mas espera um pouquinho, você não santificou esses laços de família ali ontem, e hoje você está falando que tem que deixar todo mundo para ele seguir? Como é que vocês explicam isso daí? Como é que Jesus coloca isso? Porque eu acho que isso na renúncia de Jesus, muitas vezes a gente se confunde, não é? No entendimento dos ensinamentos. É aquela velha história, né, Lina? Às vezes nós extremamos os pontos, não é? Eu costumo usar como ilustração para aqueles nossos amigos e amigas que tenham até gostem da arte de tocar, por exemplo, um instrumento de corda, pode ser um violão, que os extremos não afinam, não é verdade? O afinamento da peça é sempre o equilíbrio, porque se você estica muito a corda, não afina, se você solta muito, ela não afina. Então, o equilíbrio, e às vezes nós temos em relação às questões que dizem respeito à nossa família, ou seja, à nossa vida, nós às vezes damos umas extremadas, ou vamos muito para um lado ou muito para o outro. É óbvio que a valorização da família, que se nós formos buscar no Livro dos Espíritos, Kardec questiona as entidades venerandas e elas dizem que é uma conquista nossa, é uma conquista da sociedade, ou seja, olha o valor que se dá. Tanto é verdade que você vê Jesus, né, chegando e se mantendo numa família até quando ele começa a sua missão, mantendo-se na família e auxiliando o pai no trabalho de carpinteiro, né, auxiliando o pai na manutenção da família. Então, veja, são todos os aspectos da valorização do cuidado da família, até mesmo na condição da sua manutenção em relação aos alimentos, etc. Então, o que ocorre é que, em momento algum, há um estímulo a abandonar, a negligenciar as conquistas que são nossas, né? No caso, a família. Não só ela, mas no caso, a família. Mas não há que se negligenciar essas conquistas, e até porque é na família, na pequena sociedade, que nós exercitamos o amor, o respeito, não é? A paciência, a disciplina, e haja disciplina durante a pandemia, né? Haja paciência, haja relacionamento, diga-se de passagem. Então, não é extremar os casos, você abandona todo mundo e segue Jesus, porque isso é de um processo de fanatizante que quebra-se o elo de importância que nós temos no que diz respeito ao exercício do amor. É que Deus está acima de todas as coisas, mas nós não podemos, não é, em procurar amar a Deus, não amar a sua criação, o que é totalmente inconsistente. Como é que eu posso amar Deus negligenciando os meus familiares, os meus parentes, os meus amigos, negligenciando a natureza, né? Ou seja, os reinos que dependem de nós? Não faz o menor sentido. Eu acredito, é como dizer, eu acredito em Deus, mas não tenho fé em mim mesmo. Não faz o menor sentido, você não tem fé em coisa nenhuma, você não acredita em nada. Eu amo a Deus, mas eu tenho um problema com os meus familiares. Então, que amor é esse?
né? São os extremos e, às vezes, as interpretações inadequadas. Por conta disso, nós tivemos eventos muito desagradáveis em relação à implementação do fanatismo, esquecendo que, quando nós vamos louvar a Deus, e como nós não temos ainda uma relação de racionalidade para entendê-lo, né, mas nós temos racionalidade para entender o nosso próximo. Olha como Jesus é sabedoria pura, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, e um segundo mandamento igual a esse: ama o próximo como a si mesmo. É de uma maravilha, de uma sabedoria, porque se nós temos ainda, não é, dificuldades de racionalizar a divindade, nós não temos dificuldade de racionalizar o nosso semelhante. Logo, não é, quando nós procuramos exercitar os aspectos positivos do ser em relação a tudo, a toda a criação de Deus, nós estamos amando a Deus sem ter que abandonar este e aquele, ou desprezar mesmo a natureza que nos permite que nós tenhamos existência nesse planeta. É bom sempre lembrar que a gente ama a Deus, né? E ama toda a sua criatura, né? Todas as criaturas que foram criadas por Deus. E isso envolve a família e envolve toda a humanidade. Então, podemos amar a família, mas nem por isso restringir, né, esse amor só àqueles seres que compõem a família nesta encarnação, porque as famílias, né, mudam, né, durante as encarnações. Então, eu acho que o propósito de Jesus nesse diálogo com Pedro era justamente mostrar a ele que este amor precisava, lógico, vamos santificar o amor à família, mas não se pode esquecer, né? Ele ainda bota, tenhamos sempre júbilos que reconfortem, temos que ampliar, vamos dedicar as mais belas horas da vida, são aquelas que nós empregamos em amar os amigos, enriquecendo-lhes as satisfações mais íntimas. Então, se não abrirmos essa janela, né, saindo do núcleo familiar para o núcleo dos nossos irmãos, senão ficarão sendo sempre aqueles outros próximos, mas não tão próximos. O próximo mesmo é aquele que está dentro da minha casa. E às vezes não é, né? Que dentro da casa vai estar o inimigo de passado. Mas, lógico, tem que estar. Mas por isso que, às vezes, mães, quando os filhos vão para a faculdade, quando deixam os lares, quando casam, ou quando se rebelam por algum motivo, seguem caminhos, às vezes, até escusos e difíceis, né? Às vezes, os pais, a mãe e o pai se sentem frustrados, acabados, foi tudo errado, perdi tudo, porque ele também colocou o tesouro dele só naquele foco, né? Então, a gente tem que variar o foco. É muita gente à nossa volta, graças a Deus, né? E o Emmanuel também coloca num texto sobre renúncia, lá no Caminho, Verdade e Vida, a importância de entender isso não como excluindo os nossos familiares de sangue, quando Jesus fala isso, mas incluindo todos aqueles que não são de sangue. Na verdade, a plataforma de Jesus, ela é inclusiva de todos. Tanto é que aqui no comecinho, quando Jesus fala, estou entre amigos e amo a todos, né? E esses amigos eu entendo como vendo a humanidade inteira. Ele estava no meio de nós e nos amava a todos igualmente, sem privilégios. Então, o Emmanuel coloca assim, que se a gente está sofrendo algum problema de incompreensão com os familiares, ingratidão, crueldade, renuncia à alegria de tê-los melhores ou perfeitos ali naquele momento. Vai acontecer um dia, mas renuncia àquela vontade que a gente tem de que tudo aconteça agora, né? Principalmente, acho que nós, quando começamos no Espiritismo, nós temos essa vontade de que todo mundo... eu quero que todo mundo tenha esse presente agora, e Emmanuel está aqui, olha, renuncia a essa ansiedade de querer que todos façam isso ao mesmo tempo. Então, espera, mas permanece ao lado.
Até porque quando a gente vira espírita, a rigor, todo mundo está perturbado até prova em contrário, nós não. Aí, né, às vezes é essa classificação. Achei muito interessante essa observação que o capítulo traz a respeito da questão da não compreensão, da ingratidão e, como a Marisa falou, né, da valorização da família, que à medida que nós vamos evoluindo, a nossa compreensão sobre ela vai se modificando. Ela deixa de ser parental para ser as criaturas que nós tenhamos um contato, né, um vínculo de amizade, etc., até porque vai chegar um momento que nós seremos para a humanidade, será para nós aquilo que nós somos para Jesus, né? Todos irmãos e irmãs. É tão interessante as observações, porque o próprio capítulo trata desse assunto, né? Dizendo sobre, até porque o Pedro questiona sobre a ingratidão dos amigos, e eu até separei, tomei a liberdade de separar a frase de Jesus, que ele diz: o verdadeiro amor nunca espera recompensa. O ponto de apoio do amor de Jesus é a renúncia, é ceder, é dar, apoiar, é repartir. É simplesmente fantástico, né, quando nós paramos para pensar. Lembrando Emmanuel também pela psicografia de Chico Xavier, ajuda e passa. Ou seja, se a gente ajuda e não passa, ou não vai adiante, nós ficamos presos aguardando que a gratidão de alguma maneira ocorra em nossa vida. Quando o prazer do auxílio por si só já é o maior presente que a criatura possa ter. Não é fato? É bacana isso, né? O ponto de apoio do amor é a renúncia, né? A gente só ama porque renuncia, né? Não tem como você amar sem renunciar a alguma coisa ou a alguém, né? E outra coisa que ele diz também que eu acho muito lindo e difícil é que o ato de dar é a essência da vida. Então, a finalidade da vida é o amor, né? E o doar a si. Então, são coisas assim que, às vezes, a gente, vincando o pé no mundo material, não percebe. Mas, quando você caminha pelos dois caminhos, o material e o espiritual, a gente vai tendo a chance de pescar aqui e ali, aquele momento que a gente diz assim, puxa vida, é assim mesmo, sabe? Porque é como nas bodas, né, como é que a gente falou no início, quando ele diz a Pedro por que ele estava transformando a água em vinho, ele não diz assim, foi a mãe que mandou, né? Ele diz que se ele conhecia a alegria de servir a um amigo, aquilo é que moveu ele para fazer, porque Maria talvez se pedisse e ele achasse que não devia. Os dois eu confabular, não, mãe, não é. Olha, lembra da instrução. Né? Então, são coisas assim que não dá, sabe? Vai além da. Por isso que eu acho assim, uma alegria muito grande a gente ter essa oportunidade no Espiritismo de estar com fazendo esse movimento dentro dos ensinamentos de Jesus, com essa leveza, com essa verdade, com essa. Buscando realmente a essência da coisa, né? Para fugir do fanatismo, para fugir do medo, das coisas que incorrem, né? Quando a gente mergulha numa religião que deixa um pouco travada a coisa. Mas Marisa, desculpe, pois não. Eu achei importante essa colocação sua a respeito de renúncia, porque a gente não precisa, né? Às vezes as questões da renúncia, a renúncia não exige heroísmos, né? Porque o nosso nível, lembrando lá da afinação, né? O meio sempre é o equilíbrio. Às vezes o nosso nível de renúncia passa por situações de comparação com espíritos que estão em condição evolutiva diferenciada da nossa, não significa que nós não vamos chegar lá. Mas a gente não precisa ter um nível de renúncia como o Mahatma Gandhi, por exemplo, né? O libertador da Índia. Não precisamos ter um nível de renúncia, se tivermos condição evolutiva, óbvio, né? De um Chico Xavier, de uma Madre Teresa, de uma Irmã Dulce, né? Que são renúncias assim heróicas, dado o calibre do espírito.
que um dia nós chegaremos nesse grau, até teremos a condição de ser espíritos crísticos. Mas a renúncia vai depender da evolução de cada um. Uma pequena comparação, né? Quando eu faça uma renúncia, por exemplo, de repartir o pão, eu estou renunciando à oportunidade de consumi-lo integralmente, né? Quando eu compreendo um amigo, e aí você destacou muito bem a relação e a Lina também falou a respeito, em relação da questão da sociedade, não a sociedade familiar, mas a sociedade como um todo. Mas quando eu compreendo um amigo que não está na mesma faixa de evolução que eu estou, né? Mas eu o compreendo, eu estou renunciando às questões do meu ego e não estou exigindo que ele seja como eu quero. Não é verdade? E sim respeitando ele do jeito que ele é, da mesma maneira que eu quero ser respeitado da forma que eu sou. Então, essas renúncias não são renúncias heróicas, mas são importantíssimas. Eu acho que a maior delas, e vocês têm essa história, esse histórico muito melhor do que eu que estou falando, por exemplo, a renúncia de ser mãe, que vocês podem dizer melhor do que eu o que é a questão da renúncia no sentido de ser mãe, todo o valor que tem da maternidade, mas o que a mulher, quando se torna mãe, né, faz de renúncias em favor do filho. Por isso que é comum nós ouvirmos que a mãe dá a vida pelo filho, o pai às vezes quer negociar, mas o fato é que é uma realidade, né? E são renúncias que, no grau evolutivo da pessoa, são heróicas, né? Porque ser mãe não é para qualquer um, né? Não é porque isso está no sexo masculino, porque exige um grau de renúncia, às vezes gigantesco, né? Por vezes nós temos a possibilidade de termos os nossos filhos saudáveis, etc., mas nós temos quadros, às vezes, muito doloridos, né? Muito dolorosos, que nós vemos o valor da criatura se destacar na renúncia em favor do próprio filho. Eu acho que isso é um treinamento para o espírito, é um aprendizado, porque a renúncia, ela não nós vamos adquirindo a capacidade de renunciar, conforme nós passamos por essas experiências. Eu acredito, conforme nós desenvolvemos a nossa capacidade de amar, também vai essa capacidade de renunciar, porque não é só ingratidão, às vezes nós vamos ter que passar por momentos de separação também, né? Nós vamos ter que deixar o filho sair de casa, seguir o caminho dele, e hoje de manhã a gente estava comentando no estudo, muitas vezes, né? Espera o filho falar, estou mudando de país. E a gente comentou isso hoje de manhã. E não só isso, muitas vezes mudamos de lugar, temos que mudar para alguma outra parte do mundo que não, deixando para trás paisagens amadas, familiares, entes queridos, não só pela morte, mas pelos acontecimentos da vida mesmo. E separações, às vezes, de pessoas que eram extremamente amigas, amadas, mas passam por uma intriga, ou por uma calúnia, ou no momento que a gente precisa ter um momento de indiferença, nós todos temos que trabalhar a nossa renúncia nesses momentos, né? E acho que Humberto de Campos também, nesse próprio capítulo, ele vai comentar sobre isso. Sobre, Pedro, você já pensou o que é você se privar de algo para que uma pessoa amada receba, fique com ela mesmo? É o grande sacrifício da renúncia, né? Renunciar exige sacrifício. E desde do que Humberto citou, né, da mãe, primeiro, que eu acho que o primeiro sacrifício é aquele de se privar de um corpo bonito, aquele corpo que é seu, seja bonito ou feio, é o seu, original, né? Veio de fábrica assim. E você ter que mexer com aquilo de uma forma que nenhuma mulher gosta, né? De crescer, de avolumar-se, para carregar ali uma vida.
muitas mulheres se privam, né, de viver este amor maternal para conservar um corpo bonito. Então, nós temos muito medo de nos privar de alguma coisa, né? Dos filhos crescerem e saírem de casa e deixarem lá o ninho vazio, né? E eu lembro quando as minhas filhas estavam adolescentes e eu dizia a elas assim, olha, quando vocês crescerem, que forem sair de casa ou para casar, porque vai estudar, morar fora, seja o que for, moraremos todos no mesmo condomínio, aqui na Flórida, vamos ver todo mundo junto, porque no meu coração, era inconcebível ficar sem aquelas criaturas, inconcebível. Hoje, não as tenho tão próximas, assim, dentro de casa, e estou feliz no meu estúdio, né, ainda conservando o marido, né, não estou solita, mas próximo de todas elas, mas não precisa, era aquela necessidade da mãe ainda, criando os seus rebentos, né? E aí é que depois você vai vendo que cada um vai para a sua vida mesmo, assim como eu vim para cá, deixei minha mãe chorando lá, e é assim, né? E é muito bom. Esse sacrifício, eu acho que a gente ou assume ou se perde, porque não vamos conseguir amar a nada nem ninguém se não fizermos sacrifício de algumas coisas, né? Do ingrato, não sentir a ingratidão. Se alguém não respondeu positivamente à sua oferta, ao seu presente, ao seu tempo, seja lá o que for que você deu ao outro, respeite o outro por aquela incapacidade, mas não carregue rancor nem mágoa no seu coração para aquilo virar uma doença para você. Não vale a pena, né? Então, o amar é isso, é renunciar no amor. Eu quero proteger a minha vida de praticante desse amor primário, né, Lina? Como a gente começa a dar uns primeiros passos, fitando assim, eu adorei essa pandemia agora, porque eu digo, meu Deus, será que o mundo de regeneração é isso? A gente estava entre todos, né, entre os irmãos em humanidade. De repente, voltamos para o ninho, para o núcleo inicial, para a pequena missãozinha que a gente tem na vida. Será que é essa missãozinha que a gente não estava fazendo direito? Então, a gente teve que vir para dentro para buscar um meio melhor de voltar para a convivência, né? Sem chocar demais, sem ofender demais, sem magoar demais, mas necessitando de convívio. Isso é uma delícia. Eu acho Deus assim, sabe, é um pai de muito bom, porque a educação divina, ela é puro amor. A gente só não vê se não quer, né? A gente, bem observado, Marisa, em relação às questões da pandemia, outro dia eu estava pensando nisso. O Senhor é tão bom, que com a nossa capacidade de inteligência nós transferimos, né, e aí vale a observação dos estudos que o próprio KSS nos oferece, né, dada a nossa capacidade, nós transferimos muito do conhecimento da dimensão espiritual para nós. Estamos enfrentando uma pandemia que nos auxilia a disciplina, ao relacionamento, à paciência, como você observou muito bem, mas com uma capacidade tecnológica de nos reunir em família através do vídeo, né? De um audiovisual. Ou seja, a bondade do Senhor, nós temos que... Ela está em detalhes tão simples, porque esta condição desse relacionamento através de uma live, às vezes a gente não valoriza, não é? Porque se tornou tão comum ter um smartphone na mão e falar com a China, com quem nós quisermos, né? Se permitido for, até com os astronautas da estação espacial, como já aconteceu numa escola americana, falando com os astronautas. Ou seja, fica tão comum e nós esquecemos da gratidão nesse sentido. Até mesmo as questões pandêmicas com as quais nós estamos convivendo faz que nós repensemos a nossa estrutura de vida, de relacionamento, como você muito bem observou.
dando gratidão a Deus pela possibilidade de uma maneira ou de outra, nós estamos, né, reunindo os corações amigos, né, os corações amados que se juntam no KSSF, através desse recurso, né, que nos favorece a isso tudo. E apesar da pandemia, a gente enxerga, né, a vida com muitos objetivos. Então, a gente voltou para casa, mas ali é só uma parte do meu grande objetivo, do meu grande foco. Então, por exemplo, eu gosto de fazer os trabalhos aqui no centro, o que puder ser feito, eu gosto, porque isso faz com que as pessoas se agreguem com mais facilidade, como a gente está aqui com algumas pessoas, muda-se, né, o olhar da casa e você está indo para outro lugar. Eu digo assim, dentro desse momento pandêmico que a gente vive, a gente tem que buscar um novo modo de conviver, que, lógico, com toda a prudência, com todos os cuidados, mas confiando de que jamais uma intervenção divina como essa viria para nos manter isolados, só agora falando através das máquinas. Não creio que seria dessa maneira. Eu acho que vai ser essa coisa mais leve, mais devagar, fazendo com que a gente enxergue as pessoas, né, de uma forma mais profunda e sabendo, meus objetivos são vários numa existência, eu não posso focar só no ponto, né? Então, eu tenho que abrir o leque para poder continuar caminhando, senão vai ficar o passo muito devagar, eu acho. Muito bem observado, Marisa, porque a pandemia diz respeito ao livre-arbítrio da sociedade, né? Não é Deus mandando vírus para cima da gente, que, lamentavelmente, os extremos entendem. Outro dia, conversando com uma pessoa, naturalmente, com todo respeito à religião que ela professa, né, da mesma maneira que a gente quer ser respeitado como espíritas, né? Ela disse, veja, Humberto, Jesus está voltando. É interessante, né, porque Jesus, que é amor pleno no nível maior que se possa ter conhecimento, no nosso caso evolutivo, o amor de mãe é ainda a maior expressão de amor que se tem no mundo, mas na realidade aí, indo para Jesus, então um ser pleno de amor pelas criaturas, que até mesmo na hora da sua execução faz uma rogativa ao Pai em nosso favor e não o contrário, não reclama de coisa alguma, né? A sua renúncia é tamanha que ele faz uma rogativa a Deus em nosso favor, quando ele diz, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Este aspecto é interessante de se notar. Imagina Jesus está voltando, matando pessoas. É tão absurdo, né, uma situação dessa, ou então a implementação do vírus por Deus para eliminar pessoas. Basta nós raciocinarmos, e por isso você disse a beleza da doutrina na nossa vida. Se nós esperarmos 150 anos, já mudou toda a configuração da sociedade planetária que está reencarnada, de forma natural, não é? Então, o vírus é uma responsabilidade nossa, quer dizer, não significa que nós estejamos envolvidos diretamente, mas nossa como sociedade, dos descuidos em relação à natureza, porque ele faz parte da vida de um animalzinho, né? E que, na realidade, a invasão territorial, eu acho que nós temos aqui na Flórida exemplos significativos, né? Porque, às vezes, nós vemos animais de grande porte entrando em determinados condomínios. A pergunta é, são eles que estão invadindo os condomínios ou fomos nós com os condomínios que invadimos o local deles, né? A moradia deles? Então, veja, se nós não temos uma certa coerência, nós vamos extremando as coisas e, na realidade, vamos desrespeitando a natureza e, com isso, colhendo resultados que nossa organização fisiológica ainda, nosso sistema imunológico não está preparado ainda. E aí dá no que dá, né?
e aí que você observou. A partir daí é só exercício, na verdade. Haja renúncia. Isso que você falou, Humberto, me lembrou lá no Evangelho, que ele fala que a montanha ela é feita de grãos de areia, né? Somos grãos de areia, mas sem os grãos de areia não se faz a montanha. Então, acho que cada um de nós, dentro do nosso universo, temos sim a responsabilidade de sermos mais conscientes, sermos mais limpos, respeitarmos o espaço do outro. Tudo isso o vírusinho está ensinando para a gente, né? Mas acho que Humberto de Campos fala aí da importância de sabermos renunciar à presença das pessoas, mas também uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar agora no final, existe um momento, isso está no Reformador, de Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, que ele fala que voltarás por amor. Você partirá renunciarás por amor, mas voltarás também por amor. E é um texto muito bonito em que ele fala que, uma vez desencarnado, encontrando o amor fulgurante, nós ouviremos os soluços daqueles que ficaram para trás. E aí a gente vai compreender a renúncia com mais segurança. Porque acho que uma coisa que é importante a gente perceber no trabalho de Jesus é a renúncia que ele fez quando veio até nós, a renúncia que ele fez no momento da crucificação, e também a volta, né? A volta mostrando para a gente o quê? Que a vida continua. Imagina se ele não tivesse voltado, qual seria, né? Se o fim tivesse sido na crucificação. Mas é essa volta pelo amor, trazendo todo o evangelho de volta para a gente, um caminho, e acho que a gente vai aprender também que por amor a gente vai ter que voltar para vir buscar todo mundo que a gente ama mesmo. E acho que ele fala aqui que, reconhecendo que o céu verdadeiro não existe sem a alegria daquele que mais amamos, regressarás por amor ao campo da luta, para, de novo, sofrer, esperar e redimir, adquirindo poder para ascensões mais altas, e pela força do bem puro, descobrirás com Cristo a luz da abnegação. Então, isso acho que o Mano trouxe para a gente assim, uma lição, né? Será que nós aqui, nesse momento que estamos aqui, eu tenho certeza que muita gente assinou por mim lá em cima. Ela vai tentar dessa vez, ela vai tentar com mais força, e ela vai conseguir. E eu acho que talvez, dentro das nossas possibilidades aqui, o que a gente está fazendo para ajudar aqueles que estão à nossa volta realmente, né? Porque a nossa renúncia que vai ajudar, que vai ser o exemplo, não é o que a gente vai falar, não é o que a gente vai escrever ou deixar, né? É a nossa vida mesmo que vai servir como exemplo. Imagino que para os meus filhos, para os meus netos, talvez o dia que chegarem, vai ser eu quem eu sou. Eu até destaquei uma frase dali da lição que achei também muito significativa sobre o que vocês falaram, tanto Marisa quanto você, sobre a questão da renúncia. Ele diz assim: se todos os amigos nos abandonassem, amigos consideremos aí familiares, etc., né? Se todos os amigos nos abandonassem, ainda assim teríamos a alegria de ter-lhes dado alguma coisa. É simplesmente fantástico, né? De novo, lá o Emmanuel, né? Você ajuda e passa. Né? Simples. A gente bastou ter a alegria de, alguns momentos, termos dado alguma coisa que fez o outro feliz. Não importa de que maneira foi, mas mesmo assim já valeu toda uma existência. Aliás, voltando novamente a Emmanuel, ele diz que se na nossa reencarnação nós salvarmos uma pessoa, que significa salvar no sentido de tirar a pessoa das questões da ignorância sobre ela mesma, né, do desconhecimento sobre ela mesma.
iluminar um pouco a consciência dessa pessoa. Se nós salvarmos uma pessoa, é nesse sentido, então, que Emmanuel fala, nós ganhamos a reencarnação. Ponto. Por isso que eu acho, como Humberto de Campos trouxe, né, a lição derradeira de Jesus no seu último momento, pelo Calvário, desfilando ali, depois de ser condenado por nós, negado por nós, traído por nós. Então, ali é como se ele tivesse vivendo vamos dizer assim, a agressão de toda a humanidade sem entender o que era aquilo, né? Não sabíamos o que era aquele tipo de amor. E ele nos dá uma lição maravilhosa, porque ele teria o poder de nos fulminar, teria o poder de nos dizer coisas que iriam nos jogar abaixo do chão, né? Mas ele prefere o silêncio. Nesse momento ali, o silêncio foi a melhor resposta àquilo tudo que estava acontecendo, né? E ele vai cumprir a lei que tinha que cumprir, mas deixando essa lição de amor. Não tem jeito. Hoje em dia, quando a gente analisa essa passagem de Jesus, as passagens de Jesus, é mesmo gritante assim, a gente poder saber que convivemos, né, com a criatura de um amor tão puro, de uma evolução tão grande, e que não nos deixou mais ensinamentos porque não comportava ali. Ele não escreveu nada. Então, as lições são essas que a gente vai pescando através dos evangelistas e dos outros espíritos, né, que vão trazendo essas mensagens e que a gente vai destrinchando assim aquele homem maravilhoso, e nele estava contido, né, tudo, como Emmanuel diz, somos irmãos por parte de Deus, agora é que eu sei direitinho, que é pai e mãe nos céus, né? Então, essa irmandade que a gente vive hoje, ela precisa ser registrada por nós. Precisamos renunciar a essa ideia de que temos alguma importância mais do que alguém. Não temos, somos todos irmãos, e só juntos é que vamos conseguir, né? A sua observação sobre o valor da mensagem de Jesus, da passagem dele, é realmente extremamente significativa, de valorização não dele próprio, né? Ou seja, um ser que ama na intensidade não valorizou-se a si próprio. Eu até me lembro da passagem da entrada, chamada Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, montado num burrinho, e as pessoas colocavam palmas, roupas, né? Era de costume, né? Valorizando a pessoa. No entanto, Jesus não entra ele caminhando sobre as roupas, as palmas. Quem caminha sobre as roupas e as palmas é o burro. Ou seja, até nisso ele renuncia ao fato dele ser projetado e projeta o animal que pisa sobre, né, que caminha sobre as honras que estavam sendo feitas. E até porque 3 dias depois deste evento ele será crucificado. Mas é de uma renúncia, né? Porque, fazendo uma comparação, não com os amigos e amigas que nos assistem, mas comigo mesmo, né? Imagina uma possibilidade de ser recebido numa cidade, né? Poder ser recebido com todas as honras, ao invés de colocar o animal para pisar em cima das coisas, porque não nós, não é? Naquele momento de glória. Ao contrário, ele é o animal que é glorificado, é o animal que vai caminhar sobre as coisas e ele não necessariamente. É simplesmente de uma expressão de renúncia que a gente está assim, um pouquinho longe ainda de assimilar, né, de entender até onde vai a capacidade de um espírito dessa envergadura, né?
É como quem diz, não é sobre mim, né? É sobre vocês. Não é? Não sou eu. Tem mais perguntas, Lina, para Humberto? A toda dele, cegava. Ficaram umas perguntinhas aqui só para não Humberto, né? Para Humberto. O que você falou do trabalho da água no Japão é o estudo de Masaru Emoto, da Eliane Klatter? Exatamente, é do Masaru Emoto que, lamentavelmente, a comunidade científica tentou, alguns cientistas tentaram, talvez não como comunidade, não, nós podemos estar exagerando, tentaram obscurecer o trabalho que ele fez, até ele já desencarnou faz um certo tempo. Mas isso, existem estudos paralelos, que nós citamos logo a princípio, da condição de que sensitivos, né, trabalharam, ou seja, médiuns, né, com uma classificação diferenciada, trabalharam a água. Até citamos a questão do evangelho no lar. Não é incomum, nós temos pessoas que dizem que às vezes colocam a água para ser fluidificada ou magnetizada, depende de quem, de quem gosta de utilizar uma terminologia ou outra, e dizer que às vezes a água fica como se fosse gaseificada, apesar de ser uma água natural, normal, ou às vezes até mesmo a água com algum sabor ou algum odor de medicação, ou então de algum tipo de erva, ou mesmo até mesmo de flor. Isso não é incomum. Então, nós verificamos o quanto o elemento é sensível à ação nossa sobre ele. Não só no Evangelho no Lar, não é? Porque nós impregnamos tudo aquilo que nós utilizamos no lar e no próprio lar com os nossos pensamentos, né? O alimento, por exemplo, que nós produzimos, se produzimos aquilo com dedicação, com amor daquelas pessoas que fazem aquilo, né, para si própria e também para os seus familiares, com essa postura amorosa, nós transformamos a questão energética do alimento, que às vezes é um alimento, um prato simples, mas que tem sabores assim especiais pela energia que nós depositamos. Então, no final das contas, nós acabamos herdando aquilo que damos de nós mesmos.